Poucos dias antes de Castelo Branco assumir o governo, foi publicado o Ato Institucional número 1, que deu poderes para o governo Castelo Branco realizar inúmeros expurgos nos meios militares e nos civis. Governadores e parlamentares tiveram direitos políticos cassados, a maioria nacionalista e que não apoiou o golpe de 1964. Começou forte repressão aos movimentos sociais como o estudantil e o dos camponeses. Em outubro de 1965, foi publicado o Ato Institucional número 2, que determinou a escolha dos presidentes por eleição indireta, realizadas apenas por membros do Congresso Nacional, e extinguiu todos os partidos políticos da época. Os atos institucionais fortaleceram o poder executivo. Vamos ver como a Agência Nacional noticiou a assinatura do ato. O presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do ato institucional número 2, promulgado no dia 27 de outubro de 1965. Além da assinatura do chefe do Estado, o novo documento é assinado pelos ministros militares e pelos titulares da Justiça e das Relações Exteriores. À histórica reunião estão presentes líderes partidários, chefes militares e outras altas autoridades. O ato institucional número 2 é recebido como consequência natural do processo revolucionário de março de 64. Foi criado o bipartidarismo. Surgiram a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, de apoio ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, de oposição controlada. Carlos Lacerda, que havia apoiado o golpe em 1964, no entanto, com o decreto do Ato Institucional 2, rompeu publicamente com a ditadura. Formou a Frente Ampla e aliou-se com dois de seus antigos adversários políticos, João Goulart e Juscelino Kubitschek. Na economia, o governo adotou uma política de austeridade com controle da inflação e combate ao endividamento público. Criou o Plano de Ação Econômica do governo. A política salarial previa reajuste do salário do trabalhador menor que a inflação do ano anterior. Nesse período, houve novidades na área tributária, em especial no imposto de renda. Operou-se em meados da década de 1960 uma das maiores reformas tributárias da história brasileira, se não a maior. Um dos pontos altos foi a Emenda Constitucional número 18 de 1965. Com apenas 27 artigos, foi uma verdadeira reforma tributária. Instituiu um sistema tributário integrado nos planos econômico e jurídico em vez do sistema anterior, de origem política, com autônomos sistemas tributários federal, estadual e municipal. Outra notícia tributária importante foi a edição, em 25 de outubro de 1966, do Código Tributário Nacional. Em 1953, o ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, editou a Portaria número 784, de 19 de agosto de 1953, que designava uma comissão para, sob a presidência do ministro da Fazenda, elaborar um projeto do Código Tributário Nacional, que tinha como base o anteprojeto elaborado pelo tributarista Rubens Gomes de Souza. Em maio de 1954, a comissão concluiu o texto, que estava pronto para ser encaminhado pelo ministro da Fazenda ao presidente da República e, em seguida, ao Congresso. Com a morte do presidente Getúlio Vargas em agosto de 1954, Oswaldo Aranha deixou a pasta da Fazenda e o Código Tributário não foi publicado. Só se tornaria realidade, 12 anos depois, com a edição da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, mas manteve a espinha dorsal do anteprojeto original de Rubens Gomes de Souza de 1953. No imposto de renda, várias foram as novidades. Eis algumas. 1. Foram extintos o imposto cedular, os adicionais de proteção à família e a imunidade de imposto para escritor, jornalista e professor. 2. Começou a política de incentivos fiscais. 3. Foi introduzida a correção monetária para atualizar valores da legislação do imposto de renda. 4. O banco foi autorizado a receber pagamento de imposto de renda. 5. Em 30 de novembro de 1964 foi instituído o Cadastro Geral de Contribuintes, CGC, substituído em 1998 pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ.
Em 29 de novembro de 1965, foi criado o Registro das Pessoas Físicas, que em 30 de dezembro de 1968, seria transformado no Cadastro de Pessoa Física, CPF. Em 3 de outubro de 1966, Costa e Silva foi eleito pelo Congresso Nacional Presidente da República, em votação indireta. Foi candidato único e pela Arena. Tomou posse em 15 de março de 1967. Na presidência de Costa e Silva cresceram as manifestações contra a ditadura militar. O governo endureceu e radicalizou os instrumentos de repressão. Editou o Ato Institucional número 5, o AI-5, que proibiu habeas corpus em casos de crimes contra a segurança nacional, cassou mandatos, censurou os meios de comunicação, deu ao presidente o direito de promover ações arbitrárias, reforçou a censura e a tortura como práticas da ditadura. Vamos ouvir gravação com o que falaram alguns participantes na reunião do AI-5. Pelo ato institucional, o que me parece, adotado esse caminho, o que nós estamos é uma aparente ressalva da existência dos vestígios de poderes constitucionais existentes em virtude da Constituição de 24 de janeiro de 1967, é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. Eu seria menos cauteloso do que o próprio ministro das Relações Exteriores quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial. Eu admitiria que ela é ditatorial. Mas, às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência, eu estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. E, se Vossa Excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país. É do interesse nacional que ponhamos um basta à contra-revolução. Com o AI-5, grupos de esquerda se desmobilizaram ou partiram para ações radicais. Uns optaram pela luta armada, promovendo a organização de guerrilhas rurais e urbanas responsáveis por assaltos a bancos, sequestro de autoridades políticas e a realização de atentados. O governo militar respondeu com o aumento da repressão pelo DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, e da Operação Bandeirante, que recebia financiamento de empresas privadas para a prisão, tortura e a morte daqueles que ameaçassem a ditadura militar. Em 31 de agosto de 1969, Costa e Silva sofreu acidente vascular cerebral, cuja doença o afastou da presidência. Devia assumir o governo o vice Pedro Aleixo, mas a Constituição brasileira foi ignorada e uma junta militar composta pelos ministros do Exército, Lira Tavares, da Marinha, Augusto Rademacher e da Aeronáutica, Márcio de Souza Melo, ficou provisoriamente na presidência até a escolha do próximo chefe da nação, que foi Emílio Garrastazu Médici. No final do tumultuado ano de 1968, dois fatos relevantes da história tributária: as instituições da Receita Federal e do CPF. Em 1968, a administração tributária da União era exercida pela Direção-Geral da Fazenda Nacional, que supervisionava os departamentos de Imposto de Renda, Rendas Internas, Rendas Aduaneiras e Arrecadação. A cada departamento, com exceção do de arrecadação, cabiam as funções de administração, tributação e fiscalização. Nos termos do Decreto número 63.659 de 1968,
A Direção-Geral da Fazenda Nacional passou a denominar-se Secretaria da Receita Federal e se transformou no órgão central de direção superior da Administração Tributária da União, diretamente subordinada ao Ministro da Fazenda. Estavam extintos os departamentos de Imposto de Renda, Rendas Internas, Rendas Aduaneiras e Arrecadação. Com a instituição da Receita Federal, deixou de existir um órgão que exclusivamente administrava, tributava, fiscalizava e arrecadava imposto de renda, como a Delegacia Geral, Diretoria, Divisão e Departamento do Imposto de Renda. O cadastro de pessoas físicas foi instituído por força do Decreto-Lei nº 401, de 30 de dezembro de 1968. O cartão foi batizado de Cartão de Identificação do Contribuinte, SIC. O registro das pessoas físicas tinha 6 dígitos. Com a criação do CPF, foi introduzido o 7º dígito, e foram criados o 8º, que no princípio era calculado, e o 9º, que inicialmente representava a região fiscal de inscrição. Em 1972, foram introduzidos 2 dígitos do número de inscrição, que receberam o nome de controle, pois eram calculados. O CPF passou a ter 11 dígitos. Emílio Médici tomou posse em 30 de outubro de 1969, após vencer eleição indireta, numa sessão conjunta do Congresso Nacional. Foi um governo de repressão política e avanço econômico. Nesse período, a oposição foi severamente reprimida e divergência política era punida com prisão, perseguição e até tortura. Foram anos de muita turbulência. Entre o fim da década de 1960 e início da década de 1970, para obter recursos financeiros, organizações de esquerda realizaram ações como assaltos a bancos, sequestros de embaixadores para serem trocados por presos políticos, atentados contra autoridades e empresários. O objetivo era derrubar a ditadura e instaurar um governo revolucionário de extrema esquerda no Brasil. Durante o governo Médici registraram-se as maiores violações aos direitos humanos, inclusive com prática de tortura para obter confissões dos acusados ou suspeitos de subversão. Entre setembro de 1969 e dezembro de 1970, foram sequestrados pelas organizações de esquerda 3 embaixadores e um cônsul. Em 4 de novembro de 1969, Carlos Marighella, considerado pelo governo o inimigo número 1, foi assassinado em São Paulo por agentes do governo. Em 17 de setembro de 1971, Carlos Lamarca, um dos líderes da luta armada contra a ditadura militar, ex-capitão do Exército, foi assassinado por agentes da repressão. No final do governo Médici, as organizações guerrilheiras urbanas estavam destruídas ou desarticuladas. Muitos militantes morreram em combate com os órgãos de repressão do governo. Entre 1969 e 1973, o Brasil registrou as maiores taxas de crescimento econômico de sua história. O Produto Interno Bruto PIB cresceu anualmente entre 10% e 14%. Esse período de prosperidade da economia brasileira ficou conhecido como o milagre econômico. Gerou um clima de euforia no governo. A propaganda oficial elaborou slogans como "Ninguém segura este país" ou "Brasil, ame-o ou deixe-o". Em 1973, o Brasil alcançou o maior crescimento do PIB de sua história, 13,97%. Era preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Essa frase foi atribuída ao ministro da Fazenda do governo Médici, Delfim Neto. O bolo cresceu e não foi dividido. Os altos índices de aumento do PIB não foram acompanhados de diminuição da desigualdade social, que aumentou nesse período. Os anos de 1969 a 1974 foram os primeiros da Receita Federal. Procurou-se maior integração com o contribuinte e a adoção de educação fiscal. Para tanto, foi aprovada a Operação Brasil do Futuro com noções necessárias à compreensão do papel dos impostos na formação da unidade nacional e no desenvolvimento econômico e social do povo.
No ano de 1970, a Receita Federal lançou a Operação Brasil do Futuro, um concurso escolar para alunos do curso primário, que consistia em redação e cartazes sobre imposto de renda. Aos premiados eram oferecidos livros, bolsas de estudo e viagens pelo Brasil. Um trecho do texto vencedor citava: "O governo está nos ensinando que quando cada um dá um pouco do que tem, estamos despertando o grande gigante que é o Brasil. É através do imposto de renda que a gente dá as mãos e faz uma arrancada." Teve até jingle sobre o imposto de renda cantado por Elisete Cardoso. Declare seu imposto de renda, atenda ao chamado de todo o Brasil. Quanto mais cedo você pagar, mais dinheiro você vai ganhar. E você cumpre o seu dever e ainda vai receber. Declare seu imposto de renda, atenda ao chamado de todo o Brasil. Declare seu imposto de renda, atenda ao chamado de todo o Brasil. Este ano o negócio é o seguinte: o imposto vai ser menor e você vai ganhar a carteirinha de contribuinte. Declare seu imposto de renda, atenda ao chamado de todo o Brasil. Ernesto Geisel foi eleito de forma indireta por meio de votação do Congresso Nacional. No seu governo, ocorreram 2 assassinatos políticos de grande repercussão: Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho. Em 24 de outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura, foi convocado por agentes do Segundo Exército para prestar depoimento sobre as ligações que ele mantinha com o Partido Comunista Brasileiro. Negou a acusação. Foi preso, torturado e no dia seguinte morto. A versão oficial foi suicídio, mas não resiste aos fatos. Em 17 de janeiro de 1976, Manuel Fiel Filho, um operário metalúrgico, foi morto. Na véspera, ele foi procurado por 2 homens que se identificaram como agente do DOPS e o convidaram a prestar esclarecimentos. O operário foi encaminhado para o DOI-CODE do Segundo Exército. Foi a última vez que foi visto vivo pela família. O comandante do Segundo Exército, Edinardo Melo, foi exonerado do cargo meses depois do ocorrido pelo presidente Geisel. Em 1º de abril de 1977, o governo adotou medidas conhecidas como Pacote de Abril. Alteraram as regras para as eleições de 1978 e foram um retrocesso ao processo de abertura política iniciada pelo mesmo presidente. Ampliou a duração do mandato presidencial de 5 para 6 anos. Aumentou a representatividade de estados menores no Congresso Nacional, sobretudo no Norte e Nordeste, onde a Arena era predominante. Manteve as eleições indiretas para prefeitos, governadores e para presidente da República. 1/3 do Senado seria escolhido indiretamente pelas assembleias estaduais. Ficaram conhecidos como senadores biônicos. No governo Geisel começou a política da abertura lenta, gradual e segura. Silvio Frota, ministro do Exército, era anticomunista ferrenho, fazia parte da linha dura do governo e rejeitava a possibilidade de entregar o poder a civis. Não seguia as ordens vindas do presidente. Geisel tomou a iniciativa de demiti-lo em 12 de outubro de 1977. Em uma reunião de 5 minutos, o presidente disse ao ministro que não estava sendo cumprido o que haviam combinado e afirmou que precisava que ele se demitisse. Frota se recusou a sair e Geisel respondeu: "O cargo de ministro é meu, e não deposito mais em você a confiança necessária para mantê-lo. Se você não vai pedir demissão, vou exonerá-lo." No exercício de 1976, foi instituída a Declaração Simplificada no Imposto de Renda Pessoa Física.
Permitiu ao contribuinte, a partir do exercício de 1976, ano base de 1975, com rendimento não superior a 108 mil cruzeiros, do qual pelo menos 90% fossem classificados rendimento do trabalho assalariado, efetuar desconto padrão de até 20% do rendimento bruto total, independentemente de comprovação e de indicação da espécie de despesa. O objetivo era facilitar o preenchimento para contribuintes com rendimentos do trabalho assalariado até determinado limite. O modelo simplificado vigorou até o exercício de 1989, ano base de 1988. Voltou, com pequenas alterações e outros critérios de uso, no exercício de 1996, ano calendário de 1995. A tributação na alienação de imóveis foi instituída em 1946 e extinta em 1966. A tributação retornou no ano base de 1979. O Decreto-Lei nº 1641 de 1978 considerou rendimento tributável o lucro apurado por pessoa física em decorrência de alienação de imóveis que fosse superior a 4 milhões de cruzeiros. Considerava-se lucro a diferença entre o valor de alienação e o custo corrigido monetariamente, segundo a variação nominal da ORTN. João Figueiredo foi o último presidente da ditadura militar. Foi o escolhido por Geisel para sucedê-lo. A vitória ocorreu por meio de eleição indireta por um colégio eleitoral composto por membros do Congresso Nacional. O governo do general Figueiredo foi marcado pela abertura política lenta e gradual e por uma grande crise econômica. Acabou com o bipartidarismo. Deixaram de existir Arena e MDB e outros partidos surgiram como PDS, Partido Democrático Social, onde se concentraram os ex-integrantes da Arena. PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, integrado por aqueles que formaram o MDB e liderado pelo deputado Ulisses Guimarães. PP, Partido Popular, fundado pelo deputado Tancredo Neves. PDT, Partido Democrático Trabalhista de orientação à esquerda e liderado por Leonel Brizola. PT, Partido dos Trabalhadores, fundado por Luiz Inácio Lula da Silva. O governo realizou anistia política de militares e de perseguidos políticos. No final de 1979, vários líderes políticos e militantes de esquerda retornaram ao Brasil. Entre eles estavam Fernando Gabeira, Miguel Arraes, Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes. A abertura controlada do governo fez com que a linha dura dos militares reagisse e organizasse uma série de atentados à bomba pelo Brasil. O caso mais marcante foi o atentado do Rio Centro, em 1981, no Rio de Janeiro. Além das questões relacionadas à política interna, João Figueiredo precisou administrar a crise do petróleo, a disparada da inflação, a dívida externa crescente e a alta taxa de juros internacionais. A fim de escapar da dependência externa no petróleo, o governo colocou em prática a segunda fase do Proálcool, que buscava alternativas de combustíveis renováveis. Em meio à crise econômica, grupos políticos se mobilizaram em favor da aprovação da emenda Dante de Oliveira, que estabelecia a realização de uma nova eleição presidencial direta para o ano de 1985. A emenda não foi aprovada. A crise econômica era tão séria que o contribuinte do imposto de renda foi chamado 2 vezes para pagar a conta por meio de empréstimo compulsório, um em 1980 e outro em 1983. O empréstimo de 1980 foi restituído em 10 parcelas iguais, mensais e sucessivas a partir do mês de julho de 1982, sem correção monetária e acrescido de juros de 6% ao ano. A inflação acumulada de 1980 foi 110%, e a de 1981 foi 95%. O empréstimo de 1983 foi restituído em 4 parcelas atualizadas monetariamente. A atualização monetária correspondia a 40% da variação dos preços, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, multiplicado pelo fator 0,8. No final de 1979, a agência de propaganda contratada pela Secretaria da Receita Federal preparava a campanha institucional para divulgar o imposto de renda do exercício de 1980, quando foi sugerido o leão como símbolo do programa Imposto de Renda 1980. De início, a ideia teve reações diversas.
mas mesmo assim a campanha foi lançada. As peças publicitárias começaram a ser veiculadas no início de 1980. A campanha resultou, de imediato, numa identificação pela opinião pública do leão com o imposto de renda. O sucesso foi absoluto. Em 10 anos foram realizados mais de 30 filmes. Vamos ver o primeiro filme do leão na televisão. Foi ao ar em janeiro de 1980. Um dia você vai ter que enfrentar o imposto de renda. Mas não precisa ter medo. Ninguém quer te arrancar um pedaço. Guarde os seus comprovantes de despesas, de investimentos e de retenção na fonte. Em fevereiro, você recebe o manual de instruções e os formulários. Faça a sua declaração com toda a calma. Você vai ver que o leão é manso e conhece o seu lugar.